Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu amo fazer isso. Tem gente que nem vira o pescoço. A criatura fica engessada assim. Tá tão ruim assim aí. Geralmente quando isso acontece, eu sempre falo, se não tem ninguém bonito aí embaixo, é só olhar para cima. Mas geralmente fica mais gente no púlpito. Ficou só eu e o Roberto. Você vai ter que se contentar com o que tem aí do seu lado mesmo, viu? Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João. João capítulo de número 21 e o versículo de número 22. Na sequência, para parafrasear esse texto, nós vamos ler no livro do Apocalipse. Então fique já com o dedinho lá mais ou menos no lugar, no primeiro capítulo. Atos capítulo, ou melhor, João capítulo 21, versículo 22, está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que ele não morreria, mas: se eu quero que ele fique vivo até que eu venha, que importa a ti? E este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém, igreja? Apocalipse capítulo 1, livro da Revelação, capítulo 1, versículo de número 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na perseverança de Jesus Cristo, estive na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém, igreja? Vire mais uma página, capítulo 5 do Apocalipse. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E a igreja diz amém? Fecha a Bíblia, coloque num cantinho aí, e de cabeça baixa pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Como eu tentei bonito, não deu certo, perfumado deve ter alguém ainda. Isso. Aperte a mão dessa criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar um pouquinho. Senhor, eu te dou graças por essa noite, e acredito que tudo que nós já vimos e ouvimos foi para preparar o nosso coração para este momento tão singular. Na medida que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para salvar, para libertar as vidas e batizar com o Espírito Santo. Senhor, enquanto eu prego, que o céu se abra e o Senhor envie aqui para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco,
É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, dê a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom. Eu li 3 textos da Bíblia Sagrada que vão se encontrar na medida que eu estiver ministrando. Esses textos estão separados exatamente por 60 anos. Quantos anos eu disse? Isso historicamente, não escritamente, porque os livros foram escritos na sequência. O Evangelho de João, as cartas de João e o Apocalipse foram escritos no mesmo período. Até porque o velho apóstolo, ele não sabia ler e escrever até os seus 90 anos de idade. E só foi aprender a ler, só foi alfabetizado depois dos seus 90 anos. Então, pela escrita, os livros estão perto, mas historicamente falando, esses escritos estão separados por um período de 60 anos. O João do capítulo 21, que eu li, ele é um jovem ainda, por assim dizer. Ele tem 30 anos de idade. 30 anos de idade era a data da emancipação dos judeus. Por isso o ministério de Jesus inicia quando ele tem exatamente 30 anos de idade. E o João que escreve o Apocalipse tem 90 anos de idade. Então é o mesmo homem em períodos diferentes, separados aí por 60 longos anos. E a pergunta que fica é: onde é que esses textos vão se encontrar, pastor? Já já você vai entender. Imagine que no capítulo 21 do Evangelho de João, Jesus havia ressuscitado. Diga comigo, ressuscitado. Diga também, não glorificado, apenas ressuscitado. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Jesus está ressuscitado, e num período de 40 dias, ele aparece a cerca de 500 testemunhas. Ele não apareceu apenas para dizer, tudo bem com vocês, estou vivo, não. Ele apareceu e marcou um encontro com essas testemunhas. Na verdade, 2 encontros. O primeiro se dá aqui no capítulo 21 do Evangelho. E o segundo vai se dar no capítulo seguinte, ou 2 capítulos seguintes, que seria o início do livro de Atos dos Apóstolos. Ele marcou um encontro com os seus discípulos e marcou um encontro com todos aqueles demais que ele havia chamado. No capítulo 21, portanto, Jesus está ressuscitado. E ele está predicando, ele está pregando, está dando as suas últimas ordens. E no meio das suas últimas ordens, um dos discípulos deve ter levantado o dedo, pedido a oportunidade, e não podia ser outro, senão Pedro. Quem conhece a história de Pedro sabe que ele é o discípulo mais afoito, é aquele que mais aparece nos evangelhos, é o que mais erra, porque é o que mais tenta acertar também. E Pedro é o discípulo que trocava as mãos pelos pés. Jesus está dando as suas últimas palavras, Pedro pede a oportunidade, Jesus diz, pois não, Pedro. Eu penso que Jesus imaginou que Pedro ia perguntar alguma coisa sobre ele, o que seria dali para frente, se ele estava perdoado por ter negado Jesus no dia em que Jesus foi preso. Eu não sei, eu penso que Jesus imaginou que Pedro perguntaria algo sobre si, mas não é o que Pedro faz. Pedro olha para Jesus e diz assim, Jesus, e desse discípulo aqui? E Pedro aponta o dedo para alguém e pergunta, e para esse discípulo, o que está reservado? O que será desse discípulo? Eu fico imaginando Jesus estático, olhando para Pedro, porque se eu sou o pregador desse dia e alguém faz isso, eu ia falar assim para ele, toma conta da sua vida, que você não se preocupa com você. Imagine, você está tendo uma oportunidade, você está com Cristo que saiu da tumba ressuscitado, que venceu a morte. Você pede a oportunidade, podendo perguntar 1 milhão de coisas, resolve perguntar sobre a vida dos outros. E Jesus olhou para Pedro e deu uma resposta efusiva. Jesus não foi dócil com ele. Jesus disse assim para ele, o que importa a ti? Que esse discípulo viva, até que me veja voltar. Anote isso na sua alma. Jesus olha para Pedro e para os discípulos e diz para ele, o que importa a ti e a todos os outros? Que esse discípulo, para quem você apontou o dedo, viva, até que me veja voltar. O versículo seguinte vai dizer assim, e foi dito entre os irmãos, que aquele discípulo, a quem Jesus disse, não morreria. E então João, que é o discípulo de quem Jesus está falando, escreve, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que ele não morreria. O Senhor disse, que importa que ele viva, até que me veja voltar. Até que me veja o que, igreja? Até que eu venha, até que eu volte, até que me veja voltar. Pois bem, e ele termina dizendo assim, e quem fala isso é o discípulo que testifica dessas coisas. Suas palavras são verdadeiras. É João que está escrevendo sobre si mesmo, então ele fala em terceira pessoa, apontando para ele, mas como se ele fosse apenas um interlocutor. João, quando recebe esta palavra de Jesus, acontece algo sobrenatural na vida dele.
Daquele momento em diante, a morte não pôde mais tocar o velho João, o velho do Apocalipse, e nem um jovem do Evangelho. Daquele momento em diante, a morte, quando tentava se aproximar de João, ela era obrigada a mudar o curso, a sair de fora do caminho. Quem conhece um pouco de Bíblia Sagrada sabe que os homens daquela época já viviam sob uma lei escrita no livro dos Salmos, que dizia assim: ao homem está ordenado ficar aí sobre esta terra um período de tempos. Ele vai viver entre 70 e 80 anos, que passar disso é enfado e canseira. A velhice é uma canseira. Provérbios, Salmos, a Bíblia toda vai revelar para nós que a velhice é uma extrema canseira. João vai viver até os 90, ou seja, ele passa 10, 20 anos além da normalidade. Num período, saibam os irmãos, que todos os seus amigos que caminharam ao lado de Jesus foram mortos. Foram mortos de maneira violenta, truculenta, de maneira cruel. Aqueles apóstolos, todos eles, com exceção de João, tiveram uma morte ruim. Apesar que alguém pode dizer que não é uma morte boa, mas existem várias formas de morrer. Uma coisa é você morrer já velho, de idade, o corpo cansado, parou o coração. Outra coisa é alguém antecipar a sua morte através de métodos cruéis. Eu fiz uma anotação, se quiserem acompanhar aí. Pedro, o nosso grande Pedro, morreu no tempo do imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma. Nero mandou que Pedro fosse crucificado. Quando Pedro viu a cruz, a paixão que ele tinha por Jesus era tão grande, e ainda carregava indícios de que ele tinha arrependimento de ter negado o Salvador. Ao olhar para a cruz, ele exigiu que ele fosse morto, crucificado, mas de cabeça para baixo. Então a morte, o suplício de Pedro foi extremamente maior. André, o irmão de Pedro, morreu no ano 60, e tudo indica que André foi torturado antes de ser crucificado em uma cruz chamada cruz grega, que era uma cruz em forma de X, onde o suplício também era extremamente violento. Filipe, esse foi apedrejado e morreu dessa forma no ano 80. Bartolomeu foi colocado vivo dentro de um saco. O saco foi costurado, espancaram ele ainda vivo, e enquanto ainda havia fôlego nele, jogaram Bartolomeu dentro de um rio, para que ele se afogasse dentro de um saco. Mateus, o nosso grande Levi, morreu no ano 60. Ele morreu através de golpes de um equipamento chamado alabarda. Alabarda é um machado que no lado oposto ele tem uma ponta de ferro, parecido com aquele martelo do Thor. Quem assistiu o filme do Thor, na frente tem uma navalha em forma de meia lua, e na outra ponta, o do Thor não tem uma ponta fixa, é apenas um quadrado, mas essa alabarda tinha uma ponta espessa. Primeiro dava-se um golpe na cabeça da pessoa com aquela ponta, para furar o seu crânio, e na sequência virava o machado e degolava a pessoa, ou arrancava os seus membros antes de matá-la. Simão Zelote, esse foi cerrado ao meio, com requintes de crueldade e em paciência. Não foi cerrado de maneira rápida. Ele sentiu a cada segundo que passava as lâminas cortarem todas as suas entranhas. Tiago Maior, esse morreu a fio da espada, está em Atos dos Apóstolos capítulo 12, a sua morte. Tiago Menor, no ano 62, morreu apedrejado também. Judas Tadeu também morreu através de golpes da alabarda, que é o machado que eu acabei de citar aqui. O Iscariotes se enforcou, e restou apenas João, o apóstolo, a quem a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que era o discípulo a quem Jesus não ouvia. A quem Jesus? A pergunta que eu faço é: quer dizer que Jesus não amava os outros? Então há uma explicação para esse texto estar destacado. O discípulo a quem Jesus amava. A tradução da língua grega, a palavra para esta palavra que na nossa Bíblia, na língua portuguesa está amava, é outra. É aquele que tinha intimidade. Era o discípulo com quem Jesus tinha mais intimidade. O dia que eu li esse texto, eu viajei, e eu fiquei imaginando, meu Deus, vivendo naquele tempo de Jesus, onde ele teve milhares de alunos. A palavra aluno é discípulo, o discípulo é aluno, e ele era o rabi, ou rabino, ou raboni, ou seja, o professor. Ele teve milhares de alunos, em um dia só tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sentados para ouvi-lo pregar. Desses milhares ele separou algumas centenas. Em Lucas 19 ele vai mandar uma comitiva de 70 discípulos pregar. Mas depois de tudo, 3 anos e meio depois, ele só tem 12 alunos na sua frente. 12 alunos que venceram, e eles foram chamados de apóstolos. E esses 12 apóstolos que ele teve, colocados nesse mundo para darem sequência ao seu trabalho, para serem eles o reino de Deus na terra, todos eles tiveram morte cruel, com exceção de João, aquele com quem Jesus tinha
intimidade. Meditando nisso, eu quero mexer com a sua mente. Então quer dizer que é possível que algumas pessoas no nosso meio tenham mais intimidade com Deus do que outras. Eu digo isso porque alguns crentes leem trechos da Bíblia e fazem isso doutrina. Uma dessas doutrinas é essa. Alguns crentes leem a Bíblia e dizem assim: Deus não faz acepção de pessoas. E de fato, Ele não faz. Ele não faz acepção de pessoas para salvar. Para salvar, Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático e o vermelho. Porque a salvação fala sobre o amor de Deus. E Deus amou o mundo todo. Não foi apenas São Paulo, Minas Gerais. Deus amou o mundo todo e deu o seu Filho para morrer por todos. Então, nessa questão está resolvido. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para usar, para se revelar, para fazer esta pessoa ser um caminhante de dois mundos. Ou seja, com um pé pisar aqui na terra e com outro pé pisar nas regiões celestiais. Aí Deus tem algumas pessoas que eu chamo carinhosamente de xodós. Alguém lembra dessa palavra ou não? Xodós. Deus tem algumas pessoas que parecem que caminham mais perto dele do que outras. Se eu perguntar aqui, quem é que tem uma mãe de oração? Quem é que tem uma pessoa especial que quando você está passando pelo vale da sombra e da morte, você liga para ela? Possivelmente as pessoas vão levantar as mãos. Eu já vi aqui desse lado umas 10 pessoas levantaram. A pergunta é: essas pessoas não servem ao mesmo Deus que nós? Sim ou não? O nome delas está escrito no livro da vida, sim ou não? Então, o que é que elas têm que você não tem? Existem pessoas que caminham mais perto de Deus porque elas fizeram uma escolha. Se você caminhar mais perto de Deus, quanto mais perto de Deus você estar, mais parecido com Ele você vai ficar. Se você caminhar perto dos homens, quanto mais perto dos homens você ficar, mais perto dos homens você vai ficando, você vai parecendo com eles. Eu cheguei ontem dos Estados Unidos e estava na casa de um irmão e conheci brasileiros que moram lá há 20 anos, que não falam nada em inglês. E eu perguntei: como é que você, morando nesse país há 20 anos, não fala inglês? Aí eles falam: é que eu só fico entre brasileiros. Então fica perto de brasileiros, só vai saber falar o português. Agora, se eles tivessem optado em ficar apenas perto de americanos, seriam forçados a falar a língua deles e teriam 2 idiomas. A vida é feita de escolhas. Existem pessoas que fazem do cristianismo apenas uma filosofia. Eu vou àquela igreja porque ela é bonita, porque as pessoas são perfumadas. Vou ali porque o pastor é interessante. Vou ali porque é um lugar bom de se estar. Mas existem pessoas que quando atravessam aquela porta, elas querem mais. Elas querem cavar poços. Elas querem ver o invisível. Elas querem tocar aquilo que é intangível. Elas querem ouvir aquilo que é inaudível. E eu tenho certeza que aqui tem pessoas que são assim. Porque para enfrentar um dia como esse de hoje, cheio de trabalho, cheio de chuva, você romper com tudo e vir para esse culto, é porque eu estou pregando para pessoas que não querem ser apenas comuns. São pessoas que querem ser íntimas de Deus. Quem aqui quer ser íntimo de Deus? Toda pessoa que quer ser íntima de Deus, ela é maluca. Ela é doida. E não se sinta ofendido, porque o meu Deus ama gente doida. Ele ama gente maluca. Porque o maluco, ele faz qualquer coisa, o possível e o impossível, para estar perto daquele que ele ama. Ele quebra regras, ele faz a pessoa pagar mico. E ele paga mico às vezes mais do que a pessoa. Se você morasse no interior, você ia dar gargalhadas, que de vez em quando a gente está andando na rua e para um carro de som na frente da casa de uma pessoa, e lá tem uma criatura com o microfone na mão e um buquê de rosas desse tamanho, e solta uma música do Tiririca no fundo, aí Florentina, para ver se chama a atenção da pessoa. A mulher que vai ser, que está sendo ali galanteada, ou o homem que vai receber, ele sai de casa morrendo de vergonha. Só que a pessoa que está fazendo não está sentindo vergonha nenhuma, porque ela está apaixonada. Quem está apaixonado faz coisa de gente apaixonada. Quem está apaixonado acaba ficando maluco. Eu queria saber se tem alguém aqui apaixonado por Jesus. Ah não, se você é apaixonado por Jesus, eu acho que você pode dar um grito um pouquinho mais alto do que esse, só para empolgar o coração desse pregador aqui. Esse João se tornou íntimo de Jesus. Pastor, o senhor pode dar aí um exemplo de intimidade dele? Vou te dar uma que é até difícil da gente interpretar. A Bíblia diz que João deitava a cabeça no peito de Jesus. Como é que você deita a cabeça no peito de alguém? É fácil você colocar a cabeça no ombro da pessoa que está do seu lado. Para colocar a cabeça no peito da pessoa, você tem que fazer um malabarismo. Primeiro você tem que se equilibrar. Não tem equilíbrio, a não ser que você esteja deitado no colo da pessoa. Ou você colocar a cabeça no peito da pessoa, e a pessoa que está com o braço aqui para baixo vai ficar desconfortável. Ela vai ter que levantar o braço e abraçar e te sustentar. Era exatamente isso que João fazia. João deitava no peito de Jesus numa época em que homem não tocava em homem.
numa época em que a lei para os judeus era tratamento de morte. Nenhum homem podia demonstrar nenhum tipo de delicadeza com outro homem. E João não estava nem aí para aquilo que as pessoas estavam falando ou iam falar. Ele sabia o que ele queria. João era atrevido. Vou falar de novo para ver se isso mexe com você. Deus é apaixonado por gente atrevida. Não, vou falar de novo. Deus é apaixonado por gente maluca. Deus é apaixonado por esses crentes que têm uma adoração extravagante, que levantam no culto, que pula, que grita, que dá umas rodadinhas, que fala em línguas. Eu sei que essa geração mais moderna acha que isso não é necessário, vão dizer que isso é demais. Mas aquele que quer chamar a atenção, ele está pouco se lixando para o que vão falar. Quem fala de você não paga suas contas. Quem fala de você não morreu na cruz do Calvário por você. Quem fala de você não vai nem te visitar quando você está doente. Então, se você é um crente que quer intimidade, seja extravagante nesta noite e fique à vontade. Os íntimos correm um grande risco num culto como esse. Pergunte qual? Só falo se todo mundo perguntar. Só se todo mundo perguntar fazendo biquinho. Ah, que povo fofo. Corre o risco de em algum momento do culto receber uma palavra profética, e esta palavra se materializar não apenas dentro, mas se materializar em forma de uma unção, uma blindagem, invisível aos olhos humanos, mas perceptível aos olhos do demônio. Quando Jesus disse que importa que ele viva, a palavra dele se materializou como um manto invisível, caiu sobre João, e João foi imortalizado até que se cumprisse aquela palavra, porque João estava debaixo de uma promessa. Alguns entenderam, vou falar de novo. João estava debaixo de uma promessa. Só que quem fez essa promessa não foi outro apóstolo, não foi o anjo Gabriel, não foi o arcanjo Miguel, não foi um querubim, nem um serafim. Quem falou essa palavra para ele foi o Cristo ressuscitado. E quando Jesus Cristo fala, o céu e a terra são obrigados a obedecer. Primeiro, porque está escrito no Velho Testamento: não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que eu falo. E no Novo Testamento Jesus endureceu esta palavra e gritou assim: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. E por que o senhor está falando isso? Porque enquanto eu orava para este culto, Jesus disse: na sua frente hoje vão estar os loucos, os atrevidos. E louco e atrevido, meu filho, eles vão receber uma promessa, e a promessa vai imortalizar eles. E eu só queria saber se eu estou pregando para quem tem promessa de verdade aqui. Então, com todo respeito, se você tem uma promessa, deixa eu te acordar. Porque como é que alguém que tem uma promessa que veio direto do céu para o seu coração consegue ficar o culto inteiro olhando para frente com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre? Como é que alguém que tem uma promessa violenta do céu consegue ficar nesse culto com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu nos dias de enchente? Como é que alguém que tem promessa de Deus consegue ficar nesse culto com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto? Você tem uma promessa de verdade? Levante a mão direita, sacode ela, deita a mão no ombro de quem está do seu lado, pede licença, fala para ela: o médico falou para não contrariar o pastor Marco. Agarrou a criatura, chacoalha ela até ela ficar irritada agora. Não, com vontade, tira ela do lugar, sacode ela e diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode a criatura, sacode ela, diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir as promessas que Ele tem na sua vida. Ele vai sacudir o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida profissional, a sua vida espiritual. E se alguém crê nisso agora, não dá um grito, não dá um berro de glória a Deus nesse lugar. João estava debaixo de uma promessa. Teve um dia que Deus resolveu tirar o manto da invisibilidade de João, e João foi invisto, e mandaram chamar ele para dentro de um palácio. O grande imperador romano Domiciano, ele era um homem culto. A tradição diz que ele perdia noites de sono lendo, e ele resolveu ler o livro das crônicas do seu povo.
E ele leu no livro das crônicas que havia entre os judeus uma religião que se tornava ou começava a ficar mais forte que o próprio judaísmo, que era uma religião chamada de O Caminho, que depois foi chamada de cristianismo. E ele leu os relatos de que um tal carpinteiro, filho de Iosef, saiu de dentro da tumba ressuscitado. Isso encantou Domiciano, e ele mandou que os seus asseclas procurassem no reino alguém que tivesse tido experiência pessoal, porque os anos haviam passado, mas não tantos anos assim. E encontraram no reino um homem que conheceu o Nazareno. Seu nome? João. Trouxeram o velho João para frente do imperador, e o imperador questionou, e João pregou. Mas João pregou o evangelho num papo reto. João não fez firula. E o evangelho pregado com força, ele vai provocar apenas dois sentimentos em quem estiver ouvindo: ou conversão genuína, ou ódio. Vou falar de novo. Quando você prega o evangelho sem curvas para uma pessoa, ou ela vai se converter, porque vai entender que ela está errada e ela tem que mudar de vida, ou ela vai criar ranço, ódio de você. Porque o evangelho mexe com essas coisas, mexe com a cultura, mexe com costumes, mexe com aquilo, com os pecadinhos de estimação que todo mundo tem e ninguém quer abandonar. E Domiciano não se converteu. Isso mostra que ele criou ódio. E ao criar ódio, ele achou João muito arrogante. E ele diz que João deveria negar a sua fé, porque se ele não negasse aquela fé, ele seria morto. Um dos historiadores da vida de João diz que João gritou assim para o imperador: a morte não é minha inimiga, a morte é minha amiga, e ela é uma carruagem que me levará à presença do meu amigo, de quem eu tenho saudades. O imperador ficou mais irado ainda, mandou encarcerar João e deu a ele um prazo para pensar, respeitando a idade do velho. Nesse período, o imperador mandou que os seus súditos criassem um método de tortura. Sabendo a história já do cristianismo, como todos os pais da igreja haviam morrido, ele queria criar um método de tortura diferente. Ele queria entrar para a história. Ele não queria mais cruz, não queria mais serra, não queria mais machado. Ele queria criar algo diferente. E ele mandou fazer um tacho de azeite fervendo, e colocou dentro de sua sala um tacho de azeite fervendo, uma grande banheira, e colocou azeite que borbulhava, segundo a história. Mandou chamar João, transformou aquilo num espetáculo. E o imperador olhou para o velho e disse: ali será o seu fim se você não negar esse seu salvador. E João, segundo o historiador, disse: se eu fosse mais jovem, eu me jogaria lá dentro. Como eu não sou, peça para os seus empregados me jogarem para acelerar. João não tinha medo de morrer. Na verdade, só para nós, ele queria morrer. Imagine você viver num tempo onde todos os seus se foram. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem filhos, não tem amigos. Todos morreram. Era 70, 80. Numa época onde a expectativa de vida para o judeu era de 30 a 40 por causa do jugo de Roma. Ele tem 90, ele viu todo mundo morrer, ele não aguenta mais viver. Então quando ele viu uma oportunidade, ele falou: me joguem lá dentro. E jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo. O efeito, mais ou menos como quando a senhora joga um bife gelado em uma frigideira quente, sobe aquela cortina de fumaça branca. Jogaram o velho, subiu uma cortina de fumaça. Todos ficaram de pé esperando um grito. Não houve grito. Acharam que João tinha derretido quando encostou com azeite, porque era velho. Quando a fumaça se dissipa, ó João deitado dentro da banheira. Primeira sessão de hidratação de pele do mundo. Primeiro spa pentecostal da história. Um dos historiadores disse assim: por que é que este azeite não te queima? E João gritou: é que o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está aqui por fora. Por conta disso, João foi chamado de imortal. E os romanos viviam sobre a égide do pensamento dos gregos. E para os gregos haviam seres humanos que andavam na terra que não eram normais, eram semideuses, filhos de Zeus com uma mortal. Eles acreditavam piamente nisso. E quando alguém vencia a morte ou burlava a morte, essa pessoa passava a ser temida. E como a morte não podia matar a pessoa, eles criaram um lugar para guardar essas pessoas. Se chamava Ilha de Patmos. No pensamento dos gregos, ao redor da ilha de Patmos havia uma aura de magia. Só eram lançados lá os filhos dos deuses, homens e mulheres ruins, que fizeram coisas anormais que ninguém podia matá-los. Então jogavam essas pessoas nessas ilhas. E é lá que vão jogar João. Vão jogar João lá porque acham que ele é um filho de Deus. E não é que deu certo. Por que é que você acha que ele começa o evangelho dele dizendo assim: no princípio era o verbo,
E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jogaram o Filho de Deus na ilha, para ele apodrecer e morrer ali. Os gregos tinham medo daquela ilha, os romanos também. João tem que chegar nadando à beira da praia. Quando ele chega na praia, ele sabe que na frente tem homens e mulheres violentos, que venceram a morte também, anomalias físicas. Ele sabe que atrás tem um mar fechado, à esquerda e à direita uma praia que vai dar no mesmo lugar se sair correndo. Ou seja, não há saída para a esquerda, não há saída para frente, nem para a direita e nem para trás. E o velho João vai dar um ensinamento para nós todos que servimos a Jesus hoje. Quando todas as portas se fecharem na terra, não se desespere. Uma porta pode se abrir no céu. Vou deixar ele falar. Eu fui arrebatado no dia do Senhor, em um domingo. Eu estava de joelhos no chão quando eu ouvi uma voz por detrás de mim. E eu virei para ver quem era. E eu vi 7 castiçais de fogo, de ouro, e entre eles um semelhante ao Filho do Homem. E quando eu olhei, eu vi que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus pés eram reluzentes como latão que saíra da fornalha, os seus olhos eram como 2 tochas de fogo, o seu corpo era revestido com um linho branco, um cinturão de ouro traçava o meio do seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios que gritou: João, sobe pra cá, João. Quem gostou dessa poesia? Porque isso não é um texto, é uma poesia. A pergunta que fica é: por que quando João olhou e viu, ele não disse: eu vi Jesus? Em nenhum momento ele diz que viu Jesus. Ele olha e desenha Jesus. Eu falei: Deus, o que João está fazendo? O Senhor disse: 60 anos atrás, a última vez que ele tinha me visto, o meu cabelo ainda era castanho, meus olhos eram castanhos, eu tinha 1,75, 1,80 de altura, uns 80 quilos. Os meus pés estavam furados, e as minhas mãos também. A minha barba crescida e castanha, porque Jesus faleceu com 33 anos de idade e ressuscitou com 33 anos de idade, num corpo ressuscitado, não glorificado. Lembra no início que eu falei para vocês memorizarem ressuscitado? O corpo que saiu da tumba não era glorificado, era um corpo que tinha carne e osso, mas não tinha sangue. Como assim, pastor? Porque aquele corpo de carne e osso ele levou para o céu, e ele não podia levar o sangue para o céu. Aquele sangue dele tinha um endereço. Aquele sangue está sobre a minha vida, sobre a sua vida, está nos umbrais das portas da nossa casa, e por isso o diabo nos odeia. Então Jesus não podia pegar o sangue de volta, o sangue ficou na terra. Pastor, se não tinha sangue, como é que ele se movia? Só no céu vamos saber. Aliás, não conta para ninguém, o corpo dele era estranho. Pergunte por quê? Carne e osso, então precisa comer para manter. Ele comeu peixe depois que ele ressuscitou. Só que ele comeu peixe e atravessou a parede. Com a porta fechada, ele atravessou a parede. Daqui a pouco, ele está lá no caminho de Emaús, lembra? Ele entrou na casa, quando deram a oportunidade para ele partir o pão, ele vai orar e diz: graças te dou, meu pai. Todo mundo abre o olho, porque nenhum judeu chama Deus de pai. Quando abriram o olho para ver aquela heresia, cadê Jesus? O pão está partido na mesa e a cadeira está vazia. Ele saiu da mesa sem empurrar a cadeira. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele flutua num corpo de carne e osso. Conta para ninguém não. Talvez seja por isso que lá em Apocalipse tem uma promessa só para aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Porque Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Ele não disse que nós seremos glorificados. Nosso corpo vai ser transformado em algo parecido com o corpo de Jesus. Então quer dizer, pastor, que nós vamos comer nas bordas do cordeiro 7 anos comendo sem engordar nenhuma grama. Ah, não,
vou falar de novo. 7 anos comendo sem parar, sem engordar nada. Só Deus pode fazer uma coisa dessa na vida dos crentes. Alguém crê nessas loucuras de pregador? Então agora não dá um grito, não, dá um berro de glória a Deus, só para mim empolgar. Aleluia. Ele viu Jesus num corpo que não é um ressuscitado. Jesus está num corpo glorificado. E a pergunta que todo crente faz quando eu falo isso é: pastor, em que momento o corpo de Jesus foi glorificado? Primeiro vamos lá para a tumba. Jesus saiu da tumba, as mulheres foram lá embalsamar o corpo dele. Uma delas saiu correndo dentro do jardim e olhou de longe e viu um jardineiro. E ela gritou: jardineiro, horteleiro, hortelão, onde você colocou o corpo do meu mestre? Aquele jardineiro olha para ela e diz assim: Maria. E quando ela escuta a voz, o corpo ela não reconheceu, mas a voz ela reconhecia. Ela diz: Rabi, Raboni, és tu? E ele: sou eu, Maria. E a Bíblia diz que ela saiu correndo para dar um abraço em Jesus. Quando ela chegou perto de Jesus, Jesus estendeu a mão e disse: Maria, não me toque. E ele explicou por quê. Não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. O corpo era só ressuscitado. O corpo ressuscitado está em Atos dos Apóstolos capítulo 1, dando as suas últimas ordens, até que ele começa a flutuar, vem uma nuvem, esconde os seus pés. Os anjos que vieram escoltar Jesus olham pelos ombros, veem as pessoas lá embaixo olhando, todas atônitas. Eles descem, tocam no ombro das pessoas e dizem: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, qualquer dia desses, ele vai voltar. Amém? A nuvem oculta Jesus, Jesus some. Para onde ele foi? Quem se atreve a me dizer? Não ouvi? Marte, Urano, Saturno. Para onde ele foi? 1, 2, 3, um coral. Qual céu? O primeiro céu, o céu atmosférico, onde os pássaros voam. O segundo céu, o céu cósmico, onde as estrelas habitam. Terceiro céu, céu imarcessível da glória de Deus. Morada final desses crentes que estão aqui me ouvindo pregar, foi para esse céu. Então acompanhe. Quando Jesus foi para o céu, ele arrastou um corpo de carne e osso sem sangue. Quando ele chegou na entrada do céu, o portão estava lacrado e ele não podia entrar porque ele não estava em espírito. O portão estava fechado. E quando o portão estava fechado, os anjos que estavam aqui com ele, escoltando aqueles 2 que apareceram na tumba, os 2 que falaram para os varões galileus que estavam ali em Atos capítulo 1, eles são obrigados a cantar um cântico que está escrito na minha Bíblia e na sua, lá no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Como carne e osso não entra no céu, o portão está fechado, os anjos levantam as suas asas e começam a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que têm a chave do portão vêm voando, vêm correndo, eles olham e vêem aquele corpo de carne e osso e gritam: mas quem é este Rei da Glória? Os anjos que estão com Jesus abrem as asas e cantam: Ele, o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Quando o portão do céu se abre, Jesus pisa nas ruas celestes, acontece o milagre. O corpo de carne e osso é glorificado. Os cabelos castanhos vão ficando brancos, os olhos castanhos vão ficando cor de fogo, os pés furados são revestidos com uma glória e parecem latão que saíra da fornalha. A roupa da terra é transformada num linho sagrado, um cinturão de ouro que fala da eternidade cruza o seu peito, e ele grita: o Rei está de volta. Foi esse que Jesus viu, foi esse que João viu. João, quando olhou, ele podia ter dito: eu vi Jesus, mas não, ele viu Jesus glorificado. Eu imagino a emoção dele. Pergunte por quê? Porque ele está vendo a profecia se cumprir. Que importa que eu vivo até que o veja voltar. 60 anos se passaram e a promessa se cumpriu. Recebe esta palavra: não deixe nada nem ninguém se intrometer entre você e a promessa que Deus te fez. Vou repetir: não deixe nada nem ninguém se meter entre você e aquilo que Deus falou ao seu coração. Toda promessa passa pelo teste do tempo, então aguenta o tranco.
Nada na sua vida está acontecendo por acaso. Ou Deus mandou, ou Deus permitiu que você está passando. O que importa é que se você continuar crendo, a promessa vai se materializar. Pega, põe no coração e dá mais um grito de glória a Deus aqui dentro. Crente não é peru que morre na véspera. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Não tem bala perdida, não tem Covid, não tem AIDS, não tem câncer, não tem extorsão, não tem afogamento, não tem queda de avião, não tem acidente de trem. Nada pode tirar você dessa terra, porque aquele que fez uma promessa é o Criador do universo. Por que eu estou falando isso? Porque você está morrendo de medo de tudo e de todos. Essa síndrome do pânico te deixa hoje. Essa vontade de sair da terra antes da hora, porque tem medo do seu nome ser destruído, a sua família ser destruída, termina agora enquanto eu prego. Porque Deus não me traria aqui apenas para ver você. Deus me trouxe aqui para ser sua boca e dizer para você: a promessa vai te blindar. A unção está ao seu redor. Quem tentar tocar em você cai primeiro. Porque você não é uma escolha humana, você é uma escolha divina. Deus, quando te fez, Ele estava apaixonado. E quando Ele te escolheu, Ele não errou na escolha. Se você crê nisso, dê mais um grito de glória ao nome dEle, por favor. Já estou terminando. Esse João foi jogado na ilha de Patmos. E agora que ele está na ilha de Patmos, e ele tem esta visão tremenda de linda, ele está achando que já pode morrer. Mas Deus ainda tinha coisas na vida dele. O espírito de João é arrebatado ao céu. O corpo dele é escondido ali na ilha, em algum lugar. Quando ele estava em espírito no céu, o Senhor Jesus deu a ele palavras. Uma delas é essa: eu vou te mostrar coisas e você vai escrevê-las num livro. Eu vou te falar sobre as coisas que eram, as que são e as que um dia vão acontecer. O Apocalipse, portanto, não é um livro apenas do futuro. Ele é uma mistura de passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro de quem? De João. Jesus falou: vou te falar coisas que eram antes de você, as que são do seu tempo e as que um dia vão acontecer. Por que eu explico isso? Porque a maioria dos crentes tem medo do Apocalipse. Tem medo até de estudar o Apocalipse. Até porque é um livro muito difícil de ser interpretado, porque sua figura de linguagem ela é metafórica, ela é profética, ela é de difícil interpretação. Mas você não deve ter medo do Apocalipse. O Apocalipse é o livro da esperança. Ah, pastor, e o anticristo, a besta, o falso profeta? Tudo isso vai existir, mas não para nós. Porque eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio que pode acontecer essa noite. E se acontecer essa noite, dessa linda igreja, só 2 subirem, um eu tenho certeza que sou eu. Quem é o outro e vem atrás? Deixa eu ver. Eu creio também, então tira a tristeza do rosto. Aí Jesus dá uma palavra para João: João, tudo que você ver, escreve. E o tal do João não sabia ler nem escrever. Como é que o senhor sabe, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Quando escutaram João e Pedro pregando, disseram: quem são esses homens? Como pregam desse jeito se eles são homens sem cultura? Se são homens sem letra? Pedro recitou uns 30 versículos do Velho Testamento. Como é que ele memorizou tudo isso? O Espírito Santo revelou a ele naquele momento. João não sabia ler nem escrever. Então é necessário sair da ilha de Patmos, depois de toda a visão, entrar numa escola na cidade de Éfeso. E nisso ele divide o pastorado da igreja de Éfeso com Timóteo, grande discípulo do apóstolo São Paulo. Então ele estuda, escreve, vai aprender a ler e escrever, para depois escrever esses livros. E o que eu acho lindo aqui na história do Apocalipse é que em espírito João foi levado para vários lugares, mas ele entrou especificamente dentro de uma sala, que eu chamo de sala do trono. E a sala do trono tem um outro nome que todos nós conhecemos: Santo dos Santos. A casa de Deus do céu, ela é um tabernáculo. Pastor, tabernáculo não é o sol de Moisés? Não. Hebreus capítulo 9, verso 1, o escritor está dizendo: assim como há um tabernáculo terrestre. Ele usa a palavra terrestre para dizer que se há um na terra, há um no céu. O tabernáculo celeste, ele é eterno, um ambiente onde Deus habita. E Moisés trouxe a visão e construiu um tabernáculo na terra, parecido com aquilo que ele viu no céu. Um lugar que tem 4 espaços. Os nossos velhos pais sempre falavam em 3: átrio, lugar santo e santo dos santos. Mas antes do átrio tem o alpendre, que era o lugar onde todos
levitas que não tinham vocação para estar dentro do templo, porque nasceram levitas, mas não tinham vocação, ficavam perambulando. Então o tabernáculo onde Deus habita tem esses 4 espaços: um alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Talvez por isso, curiosamente, a Bíblia fale para nós de 4 tipos de adoradores que existem na eternidade: anjos, cada um com a nomenclatura: os zofanins, que são os anjos mensageiros, os querubins, os serafins e o arcanjo. No alpendre, na entrada do céu, estão os zofanins. No átrio estão os querubins. No lugar santo, o arcanjo que protege e guarda a santidade de Deus. E lá no santo dos santos estão os serafins, que com 6 asas, 2 fazem eles voarem, com 2 cobrem os rostos e com 2 cobrem os pés, e falam uma única palavra desde que foram criados: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E a igreja está ficando cheia da sua glória. Olha que lindo isso. 4 adoradores para 4 espaços dentro daquele lugar. João atravessa o alpendre, o átrio, o lugar santo, e ele entra no santo dos santos. Mude a música para mim, Beto. Ao entrar no santo dos santos, ele tem uma única visão. Ele vê um ser sentado em um trono, e na mão deste ser sentado em um trono está um livro, fechado por dentro e por fora. Não bastasse o livro estar fechado por dentro e por fora, uma voz lá dentro, um ancião grita: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, pode olhar para o livro, pode abrir o livro ou ler o que está escrito dentro do livro. E quando João ouve isso, a Bíblia diz que João chora muito. O que é chorar muito? É chorar em desespero. Isso chamou a minha atenção. Primeiro, porque no céu nunca teve choro. Foi a primeira e última vez. Deus não gostou de choro no céu, então Ele criou uma lei: quando vocês vierem para cá, vão se encontrar comigo primeiro, e eu, tendo na mão o lenço da eternidade, enxugarei dos vossos olhos todas as lágrimas. Porque João chorou dentro do céu. E quando João estava chorando, veio um outro ancião gritando: João, não chores, eis ali o leão da tribo de Judá. Essa história é linda. A interpretação dela é mais linda ainda. Pergunte por quê. Que livro era aquele que estava no colo de Deus? Porque lendo o Apocalipse, você vai ver que quando aquele livro foi aberto, apareceu os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 taças foram derramadas, os sete anjos tocaram a trombeta, e veio morticínio sobre a terra, e veio sobre a terra isso, aquilo, a terra foi dizimada. Muitas pessoas pensam que o livro do capítulo 5 só tem essa interpretação, é o livro das coisas ruins. Ora, se fosse o livro das coisas ruins, não era melhor o livro ficar fechado? Mas João chorou porque alguém disse que ninguém podia abrir o livro. É porque aquele livro, como todo o Apocalipse, pode ter 3, 4, até 5 interpretações. Aquele livro tem uma outra interpretação. A visão de João, ele não viu um livro ruim, ele viu o livro mais lindo já escrito em todo o universo. Um livro escrito pela mão do próprio Deus. E eu sou atrevido o suficiente para saber que eu sei até a cor da tinta usada para escrever aquele livro: a cor vermelha. Aquele livro tem um nome em teologia que é robusto: livro da redenção da humanidade. Bonito, né? Mas a gente é da roça, né? A gente é brasileiro, a gente gosta mais de coisas simples. Então o livro tem um apelido. O apelido todo mundo gosta. Pergunte para mim, qual é o apelido, pastor? O livro da redenção da humanidade também é chamado de livro da vida. Alguém sabe o que está escrito lá? Opa! O nome de quem está escrito lá? Então posso te deixar mais feliz: o nome da sua família inteira está escrito lá também. Não, pastor, mas meu filho é isso, a minha filha é aquilo, meu pai. Há uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu sou testemunha disso. Há 2 anos atrás batizei a dona Lúcia, minha mãezinha. 30 anos indo para o forró, 30 anos eu pregando. Você ri porque não era sua. E não é que eu chego em casa, alguém me dá notícia: você não sabe quem vai se batizar. Eu falei: quem? Dona Lúcia. Eu falei: que Dona Lúcia? A sua mãe. Eu quase caí de costas. Aí eu falei: Senhor, o Senhor disse: eu cumpro as minhas promessas. Quem se apega a esta promessa? Vai haver um rebuliço. Deus vai trazer sua filha, seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Se tivesse um céu para cachorro, até seus cachorrinhos seriam salvos, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. Alguém pega essa promessa? Põe no coração, então dá mais um grito de glória.
Estou terminando, indo para o finalmente aqui. João chorou, pastor. João chorou por quê? Porque era o livro da vida. Se o livro da vida não fosse aberto, não teria esse culto. Se o livro da vida não fosse aberto, não teria louvor, línguas estranhas, cura divina. Se o livro da vida não fosse aberto, o diabo mandaria nesse planeta. Então o livro da vida existe. Só que o livro da vida não é só um livro, ele é um testamento. Diga comigo, testamento. Se tiver algum advogado aqui, me corrija se eu estiver errado. Um testamento é um documento que tem fé pública. Ele tem que ser testificado por um advogado que constrói ele. Tem que ser lido diante de um escrivão por 2 ou 3 testemunhas. E a pessoa que atestou o testamento tem que estar presente para confirmar com a sua assinatura. Só que só faz um testamento quem tem alguma coisa para deixar para alguém. Geralmente se faz um testamento para evitar briga no futuro. Um pai vai morrer, sabe que vai morrer, mas tem uma fortuna grande, então em vida ele separa para o filho, para a filha, para a esposa, para que quando ele for embora esteja tudo resolvido. Só que embora os donos do futuro, os donos do imóvel sejam ali naqueles documentos documentados, eles só serão donos de fato quando aquele que atestou morrer. Então quando João chegou lá no céu, ele viu aquele livro, ele viu o meu nome, o seu nome, na frente escrito a nossa herança. Na frente do nome Marco Feliciano está lá, salvação eterna. Na frente do seu nome, cidadão do céu para sempre. Na frente do seu nome, rompeu e venceu, você está salvo. Só que entrou um homem na sala gritando: ninguém na terra, nem debaixo e nem em cima dela, pode olhar para o testamento, pode abrir o testamento e nem ler o que está escrito. Por quê? E ele grita por quê? Porque não tem ninguém que pode dar o que está escrito aí. Nem na terra, vivos, nem debaixo da terra, mortos, nem os que estão acima da terra, os que vão nascer. Um anjo gritou, possivelmente um promotor de justiça celeste: ninguém pode abrir o livro, nem ler o que está escrito dentro dele, nem dar o que está aí, porque ninguém tem isso para dar. Nem na terra, os vivos, nem debaixo, os mortos, e nem aqueles que ainda não nasceram. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da... O salário do pecado é a alma que pecar esta morrerá. Ninguém pode dar aquilo que não tem. E quando o anjo diz, ninguém pode olhar o livro, nem abrir o livro, nem ler, porque ninguém tem esse produto que está aí, vida eterna para dar, porque todos pecaram. E aí João diz, quando eu ouvi isso, eu chorei muito, porque não podia mais ir para o céu. E a Bíblia diz que enquanto João chorava, saiu um outro ancião, chegou perto dele e disse: João, não chores. E eu imagino João dizendo: como não chorar? Você já é celestiano, você mora aqui, eu vou ter que voltar para a terra e nunca vou vir para cá. E o anjo diz: não, João, não chores, já resolvemos o problema. Mas como? Ele falou ali que na terra, debaixo e em cima dela ninguém pode. Ele diz: pois é, encontramos um aqui no céu. Como assim? Achamos um, João, quem é? Olha quem vai entrar ali pela porta do Santo dos Santos. E quando abre a porta, João vê cabelos e cabeça branca como a neve, olhos como tochas de fogo, pés reluzentes como latão que saíram da fornalha, linho branco no corpo, cinturão de ouro no peito. E João pergunta: mas quem é este? E o anjo grita: eis aí, João, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, o filho de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Estou pregando para os herdeiros desta promessa. Estou falando para aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, a quem eu peço humildemente que se coloquem sobre os seus pés nessa hora. Peço que você agora, nesse momento, por um momento, faça um exercício de fé. Não deixe nada separar você daquilo que Deus te prometeu. Não deixe nada arrancar do seu coração as palavras que o Senhor falou. Nem o tempo, nem política, nem religião. Não deixe nada, nem ninguém entrar dentro da sua cabeça e falar que é mentira. Creia cegamente. Se jogue nas promessas, se agarre às promessas com as suas unhas e não solte ela, porque tudo que Deus espera de você é confiança. Eu sou um homem que vim do meio do mato, literalmente. Cortei cana de açúcar, apanhei laranja, algodão, café. Tenho lá na minha igreja, no meu escritório, a minha caixa de engraxar sapato. Coloquei ela dentro de uma redoma de vidro, para eu nunca esquecer de onde eu vim. E só para eu me lembrar de que tudo o que Deus falou se cumpriu até aqui. E ó,
eu ainda estou agarrado a mais promessas, porque tem coisa que ainda não aconteceu. Então quando o diabo vem me perturbar, eu falo assim para ele: ó, vai catar coquinho na primeira descida que você encontrar aí. Quando os demônios vêm me atormentar, eu digo assim para eles: vão achar um tanque cheio de roupa suja para lavar, porque eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive? Então coloque a mão no coração. Em nome de Jesus o Cristo, eu profetizo que a sua fé seja fortalecida, seja restaurada, e que nesse momento toda dúvida caia por terra. Eu oro pelos que entraram aqui desesperados, pelos que entraram aqui ouvindo palavras tortas e negativas que vieram de outros, usados pelo diabo, dizendo que nada ia dar certo. Vai dar tudo certo. Eu oro até por aqueles que entraram aqui debaixo de algum peso de acusação, porque como sacerdote da linhagem de Pedro, eu posso ministrar sobre você o perdão dos seus pecados, e tudo que foi desligado sobre você no céu, eu estou ligando nesse momento para a honra e glória de Deus Pai. Eu ouço barulho de espadas acima do teto da igreja. Anjos e demônios estão brigando por você, porque a dúvida dentro de você começa a crescer. E eu peço que essa dúvida saia agora, porque o seu nome está escrito no livro da vida, e quem viver verá, para ver onde o meu Deus colocará você e a sua casa. Esta noite não é uma noite comum. A chuva da graça, a chuva da promessa te cobre uma vez mais, cobre a sua família, vai alcançar a segunda geração, a terceira, até a sua quarta geração. E se alguém crê nisso, agarre as promessas e reverbere num grito de adoração perfeito e grande. Senhor, eu selo esta palavra com uma pergunta: que importa que a tua filha viva até que veja ela cumprir as suas promessas? Que importa que o teu filho viva até que ele veja se cumprir as promessas? Com esta palavra, os demônios fogem, os anjos descem sobre este lugar, e o Espírito Santo sobrevoa a nave desta igreja. Quem acredita nisso, dá mais um grito de glória a Deus.